Viva, chegou à Biosfera. Hoje vamos fazer contas aos milhões de euros não contabilizados nas mais-valias urbanísticas. De forma intuitiva, todos apontamos o dedo aos negócios imobiliários que transformam a paisagem portuguesa num caos urbanístico. Mas apesar de algumas tentativas de alterar a lei, por que é que nenhum partido tem força política para majorar de forma séria estas mais-valias? Como vamos ver ao longo do programa de hoje, a raiz do problema começa na lei dos solos e prolonga-se num sistema financeiro que gera e alimenta um ciclo vicioso. José Carlos Guinote, Joanás de Melo, João Gama e Tiago Domingos fazem as contas às mais-valias urbanísticas dos últimos 15 anos em Portugal. Se no papel os planos urbanísticos estão a cargo das autarquias, no terreno são os poderes financeiros que ditam as regras do jogo. Porque não há coragem política para desmontar esta galinha dos ovos de ouro. Sabe que temos em Portugal um ritmo de construção superior ao ritmo de crescimento da população? Entre 2005 e 2010, com a introdução dos projetos classificados como PIN ou PIN+, a quantidade de solo que passou de rústico a urbano ou a edificandi não tem paralelo na história da democracia portuguesa. Os últimos 15 anos geraram mais de 100 mil milhões de euros em mais-valias que nunca chegaram aos cofres do Estado. Ainda se lembra dos verdadeiros escândalos ligados à gestão do território, como foi o caso da retirada de 744 hectares de Reserva Ecológica Nacional na herdade da Comporta para um empreendimento turístico nos concelhos de Grândola e de Alcácer do Sal, ou ainda a venda de parte da Companhia das Lesírias pertencente ao Estado por um valor anormalmente baixo. Falamos do processo Portugal-Vargem Fresca com um valor de 39 cêntimos o metro quadrado. As mais-valias geradas em negócios como estes podem ascender a milhares de vezes o preço inicial da aquisição das propriedades. Porque é que a maioria das pessoas não reage contra estes atos especulativos? No meio científico da gestão de recursos naturais e da administração pública, chama-se isto a tragédia dos comuns, em que claramente o interesse coletivo para todos nós é oposto ao interesse privado se o privado conseguir apropriar-se de um bocado desse bem coletivo. E, portanto, a lógica é esta. Há um velho ditado português que diz: ou há moralidade, a comem todos. E como nitidamente não há moralidade, a perspectiva infelizmente dominante é que cada um abocanha o que conseguir. Comecemos com a definição do conceito. O que são as mais-valias urbanísticas? São as mais-valias que resultam apenas e só da mudança de uso do solo e a passagem do solo rústico para solo urbano. Isto é, resultam do facto de alguém que tem um terreno situado fora do perímetro urbano, terreno esse que é um terreno rústico, no qual é possível perseguir a atividade agrícola ou florestal, ou eventualmente que estão até englobados em áreas protegidas no âmbito das políticas públicas de proteção da natureza, de salvaguarda. Esses terrenos passam para o interior dos perímetros urbanos em virtude da revisão do limite dos perímetros urbanos no âmbito da elaboração dos planos de ordenamento do território ao nível municipal. O ato de decidir que um determinado terreno é urbanizável é um ato de planeamento em que frequentemente o que vai acontecer é que há todo um grande conjunto de terrenos que poderiam ser urbanizáveis e administrativamente escolhe-se corretamente uma parte deles como urbanizáveis. E depois o que vai acontecer é que uma lotaria, ou não, mas na melhor das hipóteses seria uma lotaria em que alguns proprietários ganham a lotaria e os seus terrenos são urbanizáveis e outros proprietários, em condições rigorosamente iguais, não ganham essa lotaria. Quem ganha e quem perde neste jogo? Quem ganha são os especuladores imobiliários, que compram um terreno a preço de um terreno rústico para um uso agrícola ou florestal e o vendem a preço de terreno urbano. Quem perde é muito claro, perdemos todos nós, porque temos um território muitíssimo mais desordenado. E, portanto, isto é claramente um caso de lucro privado à custa de um risco feito administrativamente num mapa que não tem qualquer significado em termos de utilidade social. Medidas que visam e que favorecem o prosseguimento desta, digamos, geração de mais-valias pela administração pública, pelo Estado, e a sua integral captura, ou quase integral captura, pelos privados. Ela ganha com isso? Ganha nada. A administração pública representa-nos a nós. Não ganha nada. Todos nós perdemos, todos nós empobrecemos.
Entre 1991 e 2001, o crescimento do parque habitacional foi superior a 16%. Quanto aos níveis de carência habitacional real, passaram de 708 mil famílias em 1981 para 705.800 em 1991. 10 anos mais tarde, o número está em 748.900. Portanto, pouco alterou esta realidade nos últimos 20 anos. Tendo em conta que estamos a falar normalmente de famílias numerosas, a quantidade de pessoas em situação de carência habitacional será de 2 milhões, num rácio de 10 milhões de portugueses. Uma outra leitura poderemos tirar dos números do censo de 2001. Portugal é o país europeu com o maior número de famílias proprietárias de segunda habitação. Entre 1981 e 2001, passaram de 476 mil para 924 mil fogos, o que representava em 2001 18,4% do parque edificado existente. A forma como o desenvolvimento urbano se tem processado com digamos, a iniciativa privada, o mercado a liderar a transformação, determinou este tipo de paradoxos. Falta aqui um conceito, que é o conceito da utilidade social do espaço urbano. Ou seja, o espaço urbano tem uma função, que é, obviamente, garantir o nosso conforto, porque nós construímos o espaço urbano para o nosso conforto, mas garantir, muito concretamente, funções sociais. E quando nós espalhamos o espaço urbano em todas as direções e usamos mais território do que aquele que precisamos para essas funções sociais, que têm a ver com a nossa habitação, com serviços concretos que são prestados, quando, em vez de fazer isto da forma mais eficiente possível, quer do ponto de vista do bem-estar humano, quer do ponto de vista do uso dos recursos. E em vez de fazer isso, andamos a espalhar espaço urbano à torta e direito pelo território, para cumprir a mesma função, isso tem um custo muito maior, de onde significa que temos menos recursos para outras coisas. Devemos acrescentar aqui uma outra realidade, a da densificação. Além da alteração do solo rústico em urbano, é fundamental saber a intensidade do uso. Se pensar que numa cidade média pode vender esse direito de construir por um valor da ordem dos 100 euros o metro quadrado, e não estou a recorrer a valores muito exagerados, perceberá que há aqui uma diferença muito grande entre o valor que o terreno tinha antes da decisão da administração e o valor que passa a ter imediatamente a seguir. Se, por hipótese, com algumas conversas acertadas, com algumas pressões, com alguns pagamentos, conseguir que o índice não seja 0,5, seja 0,7, há aqui um acréscimo que permitirá, certamente, pagar generosamente. Para perceber melhor, peguemos num exemplo. Uma propriedade rústica de 500 hectares que foi adquirida por um valor de 7 milhões e meio de euros. Bastará a urbanização de 2% da sua área, com um índice de construção de 0,5, para que sejam autorizados 50 mil metros quadrados de área de edificação. Para tornarmos o exemplo mais visual, digamos que estamos a falar de 140 moradias, de 500 metros quadrados de área por lote e com 357 metros quadrados de área de construção máxima. E mesmo sem construir uma única casa, o proprietário do terreno pode vendê-lo, agora por um valor infinitamente superior. O que se vende aqui não é só a propriedade, mas também o direito de construção. Admitindo um valor de venda de 150 mil euros por lote, a soma total deste negócio será de 21 milhões de euros. A mais-valia deste negócio foi de 13,5 milhões de euros. Se, para um determinado PDM que está em vigor, não se elaboram planos de pormenor ou planos de urbanização, e se depois é possível construir com intensidades diferentes em várias partes do território, isso pode resultar apenas de duas situações. Ou resulta de que o plano diretor municipal estabeleceu índices diferentes para diferentes partes do território, o que nos leva a colocar uma questão: mas como é que à escala de um PDM alguém, por razões urbanísticas, porque não podem ser outras, conseguiu diferenciar e estabelecer índices maiores para um lado, índices menores para o outro? Quais foram as opções que estiveram àquela escala, com aquela percepção do território globalmente considerado, na origem desta diferenciação? Não há uma resposta boa para esta questão.